Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz também a todos vocês que nos acompanham na transmissão. A graça de Deus esteja sempre conosco. E eu convido aos amados a abrirem suas Bíblias no livro do Evangelho de São Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17. Iremos refletir num tema e numa reflexão que fizemos uma tratativa recente lá na congregação e vimos um dos assuntos que a humanidade ainda trata com muita dificuldade, é sobre o perdão. E o nosso tema hoje, perdão, cura e restauração de relacionamentos. E eu gostaria de refletir com os amados em apenas 3 versos desse capítulo 17, encontra-se dos versos 3 até o verso de número 6. Lucas, capítulo 17, versículo de número 3. Amém? A palavra do Senhor nos diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém? Vamos pedir graça ao nosso Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, concordando com teu servo, viemos aqui, ó Deus, por tua graça, a trazer, ó Deus, a tua palavra segundo o teu querer, segundo a tua voz, segundo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem de plantar em cada coração dos teus servos que tem de ouvir. Ser comigo, ó Deus, não segundo o meu querer, a minha vontade, mas segundo a vontade do teu Santo Espírito a ministrar esta reflexão ao teu povo. Ser, ó Deus, aquilo que o Senhor já falou comigo, também edifica a tua igreja, edifica os teus servos, para a honra e a glória do teu santo nome. É assim que eu oro e agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja que pode sentar-se. Como já falei, meus irmãos, este tema, perdão, cura e restauração de relacionamento. Um tema onde a humanidade convive por muitos e muitos anos e viverá até que Jesus Cristo retorne e assim possa Deus, por sua infinita graça, levar aqueles que esperam no Senhor e que guardam em seus corações os seus preceitos. E aqui, meus irmãos, eu não quero tratar desse assunto apenas olhando para uma ótica daquilo que possa ser fácil. É um tema, é um assunto que é muito difícil de colocar em prática, aonde eu trago aqui a recordação de uma citação do autor C.S. Lewis, que diz que é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. É muito mais fácil a gente falar, transcorrer em vários debates, mas quando é para colocar em prática, a coisa fica séria, se torna difícil. É fácil falar sobre o perdão, até ter alguém para perdoar. De olhar para as circunstâncias, de muitas vezes, de olhar assim, é difícil dar o braço a torcer. É difícil porque dói, é difícil porque perdoar, quando se é ferido, isso se torna algo muito fácil. Aí você vai lembrar, mas não é fácil falar? Realmente é fácil falar. Difícil é quando se possa colocar em prática. Amar a todos é fácil, o desafio é amar aquele que nos persegue. Aqueles que estão ali sempre martelando, tocando na ferida, mexendo e remoendo, e você olha assim, como é difícil perdoar.
Ó, como é difícil, porque às vezes você pode receber um pedido de perdão e você vai e diz que perdoa. Até certos momentos pode parecer fácil, mas se a pessoa vai lá e comete novamente, aí fica difícil de perdoar de novo, né? Mas a palavra do Senhor é muito clara, é muito direta em dizer que se por 7 vezes no dia pecar contra ti, pecar contra mim, é necessário agir como um crente, agir como um cristão, ouvindo os ensinamentos de Deus, tendo a certeza que o nosso coração, que está inclinado ao nosso Deus, deve praticar segundo os ensinos que Ele diz. Que se vier ter comigo ou contigo, este coração que ouviu daquele que pecou novamente contra ti, deve perdoar. Mais uma vez eu digo, não é fácil. Amar a humanidade doente, cativa ao pecado, é muito difícil. É muito mais fácil em dizer que eu amo as pessoas, eu amo este mundo, eu amo as coisas deste mundo, mas quando a gente olha para a particularidade de muitas pessoas, de algumas pessoas, fica difícil de tolerar. Fica difícil de olhar para aquele irmão, para aquela irmã e olhar assim. É muito difícil de perdoar. Mas quando Deus olha para homens e mulheres, e que Ele não olha somente para as nossas expressões, daquilo que nós praticamos, mas daquilo que nós sentimos. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe de cada luta que temos vivido. Mas se o nosso desejo não for de perdoar, não for de ter um coração também arrependido diante daquilo que nós vivemos diariamente, fica difícil se não praticarmos aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina e nos instrui. Vivemos num mundo ferido, doente, cheios de mágoas, onde as nações, mágoas entre nações, tribos, famílias. Hoje, enquanto trazia reflexão para os irmãos lá na congregação, e nós falamos e conversando, debatendo sobre esse assunto, vimos a quantidade de divórcio que se tem hoje, os rachas entre os casamentos, por falta de perdão. E às vezes o indivíduo ele é condenado por apenas um ato de deslize. O divórcio é fruto da dureza do coração, ou seja, incapacidade de perdoar. O pastor Leonardo já ministrou diversas cerimônias de casamento e sabe, né, como olha para alguns casais, alguns indivíduos, instruindo, e sabe o quanto é difícil. Nós sabemos que vivemos num relacionamento, seja conjugal ou familiar, sabemos que é muito difícil. Mas temos a certeza, meus irmãos, que as dificuldades vêm para que a gente possa ganhar sabedoria para lidar com isso e sobressair dessas circunstâncias. E quando a gente olha para o âmbito da igreja, para os irmãos, para os crentes, o pecado é mais presente na igreja, o pecado mais presente na igreja é o pecado da mágoa. É muito fácil visitar alguns irmãos que às vezes não estão mais no convívio da gente, e alguns deles dizem que saiu daqui, ou talvez já saíram de uma outra igreja e vieram para cá, porque às vezes não sabia lidar com algumas circunstâncias de um outro irmão. Sair sem resolver, o problema continua. Porque pode acontecer de alguém que saiu daqui para outra igreja, de alguém que saiu de outra igreja para cá, ou vice-versa. E às vezes uma falta de perdão, uma falta de reconciliação, ou acaba no costume, ou o problema fica lá, parado, não avançou, não deu solução. Aí resolveu, saindo de um local para outro, e às vezes não se resolve.
Quem não perdoa, adoece. Quem não tem um coração disposto para perdoar, adoece. Porque isso causa muitos males. Falta de perdão, falta de arrependimento. Há uma mente doentia, há um coração doente, há uma base que a chegar um certo momento que não haverá sustentação. E aí você fica perguntando, mas Fabiano, diante de todas essas propostas, por que devemos perdoar? E Deus, por sua infinita graça, mostra no Filho, ensinando e mostrando como se deve perdoar um irmão. A palavra aqui, meus irmãos, mostra diretamente para a igreja do Senhor, diretamente para aqueles que convivem diariamente com o irmão, e olhando para o que Paulo nos mostra lá aos Colossenses 3, capítulo 3, versículo 13, nos mostra dá uma pincelada naquilo por que devemos perdoar. Abra comigo, você que está com a Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo de número 3. Perdão, capítulo 3, versículo de número 13. Ele vai dizer, por que devemos perdoar? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Paulo está olhando para os ensinos de Jesus e como devemos orar, orando, pedindo perdão por aqueles que nos feriu, aqueles que nos devem, e olhando para uma ótica, Paulo mostra que nós devemos perdoar e suportar mutuamente, porque faz parte da natureza do povo de Deus, meus irmãos, perdoar. Se não houver essa disposição no coração, está faltando uma parte dessa natureza desse crente. Ser cristão é ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Quem não perdoa é porque ainda não está pertencente totalmente à família de Deus. E aí eu não vou dizer que essa pessoa não pertence literalmente à família de Deus, porque ainda tem outros preceitos. E o crente que vive na graça e na vontade e na palavra de Deus, ele vai vivendo em processo de santificação. E se algo lhe falta em uma dessas peças é o perdão, ou o ato de perdoar, ou o ato de pedir perdão, deve-se procurar, através da palavra do Senhor, através do hábito da oração, pedindo graça ao nosso Deus. E mais uma vez eu digo, não é fácil. Não é fácil. Para onde vivemos num mundo onde pequenos detalhes fazem com que haja um racha, uma fenda enorme entre duas pessoas, e principalmente numa natureza onde, levando para a natureza no meio e no seio da igreja. E uma outra característica, porque devemos perdoar, porque temos queixas uns com os outros. E eu não posso ser também aqui dizer que isso não existe no meio da igreja, porque existe. Porque existe, infelizmente. Existe. Infelizmente existe. E Paulo mostra, aqui nesse versículo, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, devemos perdoar mutuamente. E às vezes, eu lembro de alguns detalhes e de algumas orientações, desde quando eu comecei, quando fui resgatado pela vontade e a graça de Deus, e fui aprendendo algumas coisas, e uma delas,
que às vezes a gente já ouviu fora da igreja, no meio da igreja, mas às vezes a gente parece que esquece. E aí quando caímos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos resgata, Ele vai nos mostrando os preceitos que alguns deles já ouvimos fora, mas quando chegamos no meio da igreja, agora você precisa colocar em prática. E uma delas é que nós devemos perdoar, ou talvez achegar-se com o próximo, mesmo sem o próximo ter pedido perdão, mesmo se ele lhe feriu, você deve chegar-se. Ainda não chegamos no céu, por isso que precisamos viver nessa modalidade. Aqui ainda falhamos uns com os outros, por isso que precisamos exercitar nesta função, exercitar no processo do perdão. Uma outra característica é porque temos sido muito perdoados. Diante daquilo como o nosso Senhor Jesus Cristo já chegou e alcançou com perdão, mostrando que é necessário que, se nós recebemos da parte dele, nos instruindo, o próprio Jesus Cristo mostrando, nós devemos fazer de igual modo. Se nós temos essa identidade, essa identificação com o nosso Senhor e Redentor, nós devemos exercer. A igreja é a comunidade dos perdoados, como Deus nos perdoou. Ele nos perdoou completamente, de tudo. Ele não olha para as circunstâncias daquilo como você era. Ele não fica apontando o dedo para você novamente. Olha, eu te perdoei, entregando na cruz, deixando tudo aquilo que, para trás, tudo aquilo que você era, ainda te resgato. Ele não fica jogando nem apontando o dedo na sua cara. Ele te perdoou completamente, de tudo. Ele também te perdoa eternamente, para sempre. Deus apagou, afastou, desfez, esqueceu, sepultou do fundo do mar todos os nossos pecados, tudo aquilo que era do mais profundo possível, Deus apagou, afastou, perdoando, quando Ele faz sua obra perfeita, sua obra por nossas vidas. E uma outra característica que devemos perdoar, porque a recusa de perdoar traz sérios prejuízos. E aí eu gostaria que você atentasse por estas causas, por estas questões, o porquê se faz tão necessário perdoar, se traz prejuízo para a nossa carreira ministerial, na sua carreira, naquilo que Deus nos chamou para ser e a fazer. Diante deste mundo que nos resgatou e nos fez uma nova criatura, e nisso devemos fazer conforme a sua graça, suas instruções. E se nós deixamos de fazer algo que é proposto pelo Pai, isso nos traz prejuízo. Primeiro, é quem não perdoa, não consegue orar. A proposta seria não pode. Eu posso trazer melhor, é que não pode orar. Veja comigo, em Marcos capítulo 11, verso 25. Marcos 11, verso de número 25. Diz o seguinte: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Tá? Ele mostra que quem não está apto a perdoar, um dos primeiros prejuízos que se está é que não consegue orar, porque a oração não vai chegar ao trono da graça de Deus. Por quê? Eu estou em dívida. Está faltando algo. Nos falta algo. E ele mostra que quando estiverdes orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai. Perdoa. Usa de bondade. Usa de todas as ferramentas que Cristo te dá ao teu coração, à tua mente, sendo cativo ao Espírito Santo.
Nos diz mais ainda que quem não perdoa não pode adorar. Ou você pode trocar aí um não pode por não consegue. Vamos ver novamente, Mateus capítulo 5. Vamos lá para o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Ele diz que 23, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, está em adoração, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Então veja que se o coração que não está disposto a perdoar, a inclinar-se para a vontade de Deus e mostrando que nessa essência é necessário, é eficaz e é primordial para o crente, ele diz que se o coração que não está disposto a perdoar, consegue trazer e levar a oferta ao Senhor. Não consegue adorar. E uma outra característica, quem não perdoa, não pode ser perdoado. Que aí seria, talvez, contraditório. Querer algo daquilo que você não faz. Novamente, no Sermão do Monte, capítulo 6 agora, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É necessário perdoar, para que possamos ser perdoados. É muito difícil uma humanidade que não conhece a Cristo olhar para um crente, que sempre eu digo, o mundo não aponta para o cristão com um dedo, ele aponta com os 5 dedos, ou com todos os dedos possíveis que ele tiver. Um único deslize, uma única situação que ele não consegue fazer, ele olha para o crente, ele não aponta com um dedo só, ele aponta com a mão cheia. É esse crente aí, ó, que não consegue perdoar e quer ser perdoado? Infelizmente é isso. O mundo olha com olhos arregalados para o cristão. E o crente precisa ter um modo digno de viver perante a graça daquele que o resgatou, segundo seus preceitos, segundo seus ensinamentos. Quem não perdoa, adoece. Já adiantei na introdução, mas quem nos mostra com mais detalhe é Tiago, capítulo 5. Veja o que é que Tiago nos mostra, capítulo 5, versículo 16. Tiago vem nos mostrar: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse poder, meus irmãos, para que possamos sermos curados, não é proveniente das nossas próprias forças, dos nossos desejos. Isso é algo proveniente da graça divina do nosso Deus, porque por sua infinita graça com o Espírito Santo, Ele enche e preenche o nosso desejo, para o nosso interior, para a nossa mente, para que nós venhamos confessar os nossos pecados uns aos outros, e nisso a oração, a vontade de Deus, algo da parte de Deus, algo divino nessa situação, e isso nos traz cura. E se o indivíduo deixa de fazer isso, deixa de perdoar, deixa de buscar nesse sentido, os prejuízos chegarão no devido momento. A terapia do perdão, meus irmãos, são para pessoas doentes, emocionalmente, porque nunca se perdoaram. E Paulo já diz isso, quando ele envia sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, mostrando que há pessoas emocionalmente doentes, porque nunca perdoaram. Conversei há meses atrás com uma pessoa e que não teve a oportunidade de pedir perdão a alguém que ela feriu. E a outra parte
digamos assim, a vítima, faleceu. E aí? Vai pedir perdão aos mortos? Não há como. E essa pessoa diz que isso sempre vem à sua memória, de porque teve a oportunidade de pedir perdão, de se reconciliar e não foi. Diz que sempre havia um empecilho. E Satanás sempre coloca isso, né? Coloca uma pedrinha bem pequenininha dentro do sapato e às vezes seja um empecilho enorme da pessoa poder chegar em certo lugar. Mas o cristão, o crente, que faz, que busca constantemente na adoração plena ao Senhor, que ora, que mesmo com as limitações, com as dificuldades, pede graça ao Senhor e Ele vos dará com a graça e com a medida exata para que haja perdão, que haja reconciliação dos relacionamentos. Há pessoas doentes porque vivem cativas da mágoa. Parece que encontram e veem as oportunidades de poder perdoar, mas preferem viverem doentes com isso guardado na mente, com a proposta na mão, mas eu não posso abrir, eu prefiro ficar aqui fechado, e isso vivem cativa, vivem aprisionadas, vivem algemadas numa grande mágoa. Isso traz esses prejuízos, uma série de prejuízos, e sérios prejuízos que às vezes acarretam em muitos problemas de saúde, tanto físicos como espirituais. E aí, para a gente concluir essa reflexão, nós podemos ver os princípios que Cristo nos mostra para o perdão. O primeiro princípio que inicia nesse versículo 3 é acautelai-vos. Ele nos chama para termos cautela. Acautelai-vos. Precisamos ter cautela para não sermos injustos e esmagarmos a cana quebrada, como já diz o reverendo pastor Hernandes Dias Lopes. Precisamos ter cautela para não sermos injustos e esmagarmos a cana quebrada. Ter cautela, meus irmãos, é ser minucioso nas nossas atitudes. É buscar ter cautela nas atitudes para que nós não venhamos depois quebrar a cara, como se diz no ditado popular. O indivíduo quebra a cara. Por quê? Porque não tomou uma atitude com cautela. Tem um exemplo da mulher adúltera que foi apanhada pelos fariseus como um objeto, mas foi tratada por Jesus como uma pessoa que merecia seu amor. Imagine se Jesus tem a mesma atitude como os fariseus. E Jesus olha, tem uma ótica diferente, ele olha com cautela, ele olha com amor, ele olha com cuidado, com zelo. E uma das marcas para que possa alcançar o perdão é olhar para as circunstâncias e ter cautela, ter sabedoria no falar, ter sabedoria nas atitudes, é ter cautela, ser minucioso. Jesus restaurou Pedro, não condenando ou expondo ao ridículo, mas perguntando: Pedro, tu me amas? Uma atitude de cautela e com amor para com o próximo. Jesus, sendo Deus, ele poderia ir chegar para Pedro e jogar tudo aquilo que ele já sabia, tudo que ele conhecia, e tudo que ele olhava para aqueles que estavam ali próximos aos discípulos e tantas outras multidões que o acompanhavam, e por muitas vezes buscava a Cristo com interesse próprio de apenas coisas físicas e não espirituais, mas Jesus olha com cautela, com amor, vindo e buscando entender a necessidade daqueles, e ele olha com amor e diz: Pedro, tu me amas? Ele não bate o martelo e julga Pedro, não condena Pedro, mas ele vai lá no interior, vai com cautela no interior deles. Tu me amas? Aí amoleceu o homem, quebrou o homem,
É nesse sentido, nessa vontade, meus irmãos, que Deus nos chama, para quando nós orarmos para buscar algo desse tipo, buscar resolver essas questões em amor, com cuidado, com zelo. Ele também nos mostra que é confrontando. Um dos princípios para perdoar é confrontando. Ele inicia: cautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. E confrontar, meus irmãos, nós devemos entender que o tempo não é um santo remédio para curar feridas. Por isso que ele chama logo para confrontar. Vai logo, confronta. Vai de encontro. O tempo não é um remédio. Assim como nós vemos um dos exemplos de José, depois de 25 anos, os irmãos dele ainda estavam atormentados ainda, pelo pecado que cometeram com José. O silêncio não é a voz do perdão. É bom e é necessário silenciar no momento certo, mas não deixar que o tempo e o silêncio aí possa curar, possa sarar muita coisa. Davi adulterou, nós temos a narrativa. Davi adulterou, tramou, matou, mentiu, silenciou e se omitiu de seu pecado, mas o silêncio adoeceu. Enquanto não confessou, não foi liberto. E nós vemos, quando nós lemos o Salmo 51, vemos a expressão do coração de Davi ali, contrito, arrependido, porque aquilo machucava, doía seu interior, adoecia. E aquele silêncio dentro dele ali foi adoecendo, até que ele coloca para fora e ele tem um coração restaurado, tem um sentimento de restauração. Sepultar um problema vivo não ajuda. Não adianta tentar afastar a culpa, ela estará sempre lá. É preciso arrancar o problema pela raiz. Paulo alertou para o perigo de deixar o sol se pôr sobre a ira. É necessário resolver, é necessário logo trazer solução às causas. O confronto precisa ser feito com atitude de amor. A palavra repreende de Cristo nos mostra, e a palavra em si mesmo é chamar para chamar ao lado para consolar. A palavra em si mesmo é para trazer consolo, reconciliação. Repreender não é machucar. Repreender, quem repreende é porque ama, porque gosta, porque cuida, porque tem zelo. É chamar para o lado e tratar com carinho, com amor. Mas o mundo reconhece a repreensão de uma forma diferente, que é sempre com julgo, sempre com algo ruim, é visto e tido como algo ruim. E Paulo, ainda quando envia sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 1, Gálatas 6, versículo 1, Paulo nos mostra como devemos confrontar uns aos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, e está falando para a igreja do Senhor, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejais também tentado. Se nós fizermos o contrário disso, ele está olhando, guarda-te com estes princípios, porque você pode ser tentado também. Tá? Perdão, meus irmãos, perdoar é esquecer, esquecer não é amnésia. Mas não se pode cobrar mais a dívida do outro. Tem pessoas que dizem, olha, eu vou lhe perdoar, mas não vou esquecer não. Tem pessoas que dizem isso, ficam lembrando constantemente. Constantemente. Isso é ruim. Pessoas que
uma pediu perdão à outra, é perdoar verdadeiramente. Há a necessidade, de fato mesmo, de perdoar, assim como Cristo nos perdoou. E não trazendo à tona constantemente, e mostrando na prática que não houve um perdão genuíno, assim como Cristo nos sugere, como Cristo nos orienta, assim como Cristo nos ordena como devemos perdoar. Para concluir, meus irmãos, perdoar é ficar livre e não deixar é ficar livre e deixar o outro livre. Não podemos mais estar colocando à tona a mente daqueles que já disseram, eu te perdoo. Quando disser eu te perdoo, perdoe de coração. Para finalizar, não envolva outras pessoas, não transforme em fofoca aquilo que poderia ser um exercício de privacidade e perdão. Uma das recomendações que Cristo nos mostra. Tá? Não jogue uma pessoa contra outra. Espalhar contendas entre os irmãos é pecado que Deus abomina. E é nesse contexto que a palavra fala para a igreja, para os irmãos, para os relacionamentos conjugais e para o relacionamento entre irmãos. Seja breve, claro, não se justifique. Vá direto ao assunto. Eu quero te perdoar, eu te perdoo. Não enrole demais não, que às vezes acaba se prejudicando mais ainda. Seja direto. Vá direto ao ponto. E não seja snob. Seja humilde. Tem pessoas que já levantam o queixo, levantam o nariz, eu vou te perdoar porque eu sou bonzinho. Não tem espírito de humildade nesse perdão. Não tem espírito de humildade. Infelizmente, às vezes não há. Não exalte suas virtudes, apenas perdoe ou peça perdão. Não exija justiça, exerça misericórdia. Perdão é um ato de graça. Sofra o dano. Estevão orou, Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. Mesmo com tudo aquilo que estava acontecendo, aquele servo de Deus. Ele olha toda a situação e olha pela graça, pela ótica e a graça de Cristo. É um coração genuíno que foi entregue ao Salvador. E assim, tendo a certeza de que Deus, por sua infinita graça, enviou seu Filho para que pudesse toda essa estrutura de perdão, tendo com um único propósito, de olhar para essa identidade de como Deus, como Cristo Jesus nos mostra como deve ser o perdão. E assim nós, com nossas limitações, possamos exercer pela graça divina de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos mostre sempre um coração e tenhamos um coração disposto a perdoar, a olhar para o próximo com amor e com a sua infinita graça, mostrar que Deus age no meio do seu povo, trazendo restauração de relacionamentos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse momento e por esta palavra e por esta reflexão. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graça, ó Pai, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua palavra, Deus, que é fonte, é viva, é eficaz, é alimento, que nos faz, ó Deus, nos debruçarmos, ó Deus, nela, e nisso nos dá edificação no Senhor. Por tua graça divina, ó Deus, que o Senhor nos instrui a perdoar conforme o teu querer, conforme o teu direcionamento. Eu te peço, ó meu Senhor, que o Senhor esteja sempre cativando os nossos corações, a nossa mente, com o teu Santo Espírito, ó Deus, com o coração disposto a perdoar. E perdoar, ó Deus, segundo, conforme o Senhor nos instrui. Perdoando, ó Deus, sinceramente, perdoando, ó Deus, de forma eficaz, conforme o teu Santo Espírito ministra as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor ajude o teu povo a curar essas enfermidades, ó Deus, espirituais e também, ó Deus, físicas, porque em algum motivo, ó Deus, não foi possível, não conseguiram, ó Deus, perdoar por aqueles que pediram perdão.
E por outros, ó Deus, que estão com o coração feridos, porque, ó Deus, agiram e fizeram algo contra os teus servos, e estes estão na mente, no coração constantemente, vindo à tona, ó Deus, tudo aquilo que já foi acometido por estas vidas, mas que o Senhor, ó Deus, coloque na mente, no coração dos teus servos, um coração disposto a perdoar aqueles que os feriram. Ó Deus, por tua infinita graça, ser com toda a tua igreja, ó Deus, para que ela esteja sempre a viver com o coração pleno, ó Pai, a reconciliar-se. Que não haja, ó Deus, contenda, divisões, mas que haja reconciliação. Que haja graça no meio do teu povo, ó Deus, um coração disposto a ouvir a tua voz. Ser com nossas vidas, ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém.